Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou o Paulo Rodrigues, gestor de categoria da De Pascoal. Estou aqui com o meu amigo Carlos César, representando a Goodyear, nossa parceira aí de muitos e muitos anos, para apresentar para vocês o nosso segundo Facebook Live. E o tema de hoje será pneus. A gente espera contribuir, passar um pouquinho para vocês de conteúdo dos principais itens de segurança do nosso veículo, né? E ao longo do vídeo, dar dicas para que você use ao máximo o pneu do seu carro, mas com segurança e com conforto, né? Poupando aí para o seu bolso e também poupando para o meio ambiente. Muito obrigado por estar com a gente, ajude a gente a construir esse vídeo, escreva aí as suas dúvidas, as suas perguntas, a gente vai tentar respondê-las ao decorrer aqui no final do vídeo, ok? Curta com a gente, fique com a gente, ok? Carlos César, muito obrigado pela participação, obrigado por estar com a gente, parceria de sempre, né? Vamos começar falando, pessoal, por que o pneu é um dos itens mais importantes aí do nosso carro, o item de segurança mais importante do nosso carro? Boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, essa grande parceria entre Goodyear e De Pascoal, que vem de tanto tempo e a gente quer que dure muito mais. Bem, Paulinho, pessoal, os pneus, eles são um dos itens mais importantes que geram a segurança para vocês, geram conforto para vocês. Imagine vocês que vocês estão no carro, no veículo de vocês, com a família, viajando numa rodovia a 110, a 120 km por hora, e o único ponto de apoio do seu veículo com o solo são os pneus. Então é muito importante que a gente dedique algum tempo para poder fazer com que esses pneus sempre estejam em boas condições de uso, para que o pneu possa entregar segurança, possa entregar performance, possa entregar resultado para vocês. Então é muito importante que a gente siga algumas orientações, algumas dicas, essas que nós vamos passar aqui, porque esse negócio preto, redondo, com buraco no meio, tem muitas particularidades e é muito importante que a gente tenha uma atenção especial com eles. Então fique com a gente, dicas importantes sobre o item importante de segurança do seu veículo, ok? Bom, e para a gente saber o momento certo de trocar o pneu do nosso carro, como é que a gente vai saber? Tem duas formas, tá? E a gente vai mostrar para vocês. Bom, esse é um pneu novo, quero mostrar para vocês aqui. Aqui é a banda de rodagem. Essa banda de rodagem é a única parte do pneu que toca o solo, né? E vocês podem observar que ele tem sulcos, né? Tem um desenho aqui, blocos de borracha. E os sulcos são essas linhas, são essas profundidades aqui na banda de rodagem. À medida que você vai usando o pneu do seu carro, o pneu vai desgastando aqui a banda de rodagem. E esses sulcos tendem a ficar cada vez mais baixos, até chegar no limite dele. E o limite é um sulco com, no mínimo, 1,6 milímetros de altura. Não pode usar o pneu até acabar todo o desenho dele. Tem que parar com 1,6 milímetros. E aí, como que eu faço para identificar o pneu que está com 1,6 milímetros? Como é que eu sei? Tem duas formas, tá? Uma delas é usar uma ferramenta chamada profundímetro. Bom, o nome já diz tudo, né? Ele mede a profundidade do sulco do pneu. Existem dois tipos de profundímetro, um digital e um analógico, mas a funcionalidade é a mesma, ok? Bom, você introduzindo essa ferramenta aqui, a gente consegue medir exatamente qual a profundidade do sulco do pneu, né? Até que ela chegue a 1,6 milímetros de borracha. Bom, se você não tem um profundímetro em casa, muito difícil de ter, você pode ir até uma loja De Pascoal, a gente vai fazer a revisão de segurança do seu veículo e os nossos técnicos podem medir e dizer se está na hora de trocar ou não o pneu do seu carro. Tá? Paulinho, só uma dica bastante importante. Os sulcos do pneu, que é a medida onde tem a profundidade de sulco, os sulcos têm como principal função fazer o escoamento de água existente entre o pneu e o solo. Portanto, quando você chega nesse momento de trocar que o Paulinho citou, você vai estar com o seu veículo inseguro, podendo ter um problema de escorregar, um problema que a gente chama de aquaplanagem, e você perder a segurança e a dirigibilidade desse veículo. Muito importante a sua dica. Perfeito. Bom, não tenho um profundímetro em casa e quero identificar se o pneu está na hora de trocar. Como é que eu faço? O pneu avisa. Ele avisa a hora de trocar. Todo pneu, independente da marca ou modelo, tem um indicador de desgaste, né? Vou tentar mostrar para vocês aqui. A gente pintou ele de amarelo, aqui um pouco esverdeado, né? Não sei se vocês conseguem ver de casa. São esses pontos pintados aqui no fundo da banda de rodagem, né? No fundo do sulco tem 4 pontos aqui. Esses pontos têm exatamente 1,6 milímetros de altura, da base do pneu até o topo dele.
À medida que o pneu vai desgastando, ele vai ficando cada vez mais próximo do solo. E quando esse indicador de desgaste tocar o solo, é o momento certo de trocar o pneu. Inclusive, é a partir daí que você pode ser autuado pelos agentes de trânsito, né? E eles autuam porque o pneu realmente não apresenta mais segurança. Você não vai andar seguro se o pneu tiver com desgaste abaixo de 1,6 milímetros, ok? É vetado pelo Código Nacional de Trânsito. Veículos que estiverem com pneus com 1,6 milímetros ou menos, eles estão passíveis de apreensão e multa. A multa é muito ruim, mas o pior ainda, né, Carlos César, é a gente andar sem segurança, ok? Trouxe aqui para vocês um pneu já desgastado para mostrar a hora certa de trocar, né? Observem que aqui o indicador de desgaste, pintado aqui de verde, já está faceado com a banda de rodagem, ou seja, já estava tocando o solo. O pneu ainda tem desenho, a banda de rodagem ainda tem desenho, mas esse é o limite de trocar. Precisamos trocar o pneu, se o pneu for trocado no momento ideal, né? A gente nunca pode deixar um pneu desse estado aqui. Olha só, esse pneu foi utilizado, inclusive, o 1,6 milímetros, que era uma profundidade de segurança, que não acabou o desenho, tá? Isso é muito arriscado, isso é muito perigoso. Não deixe o pneu ficar assim, troque antes de chegar a esse limite, ok? Certo, Carlos César? Sim. Bom, se a gente já sabe que o pneu é um item de segurança, que ele é muito importante no nosso veículo, a gente sabe o momento certo de trocar. Como que eu faço para escolher o pneu certo no nosso carro? Como que eu faço para escolher o pneu certo para o meu carro, para o meu tipo de uso? Carlinhos, como é que a gente responde isso? Olha, Paulo e pessoal, todo pneu, todo veículo, quando ele é projetado, ele tem nos seus pneus algumas especificações técnicas que elas devem ser verificadas no momento que você for trocar o pneu. Essas especificações, a gente sempre recomenda, mantenha sempre a medida original do seu veículo. E sempre observar duas especificações, que é o índice de carga e o símbolo de velocidade do pneu. Todos esses requisitos do pneu, eles são levados em conta quando são projetados, tipo a motorização, tipo o peso do veículo, enfim, esses itens eles têm que serem seguidos para que você tenha um pneu que seja especificado para o seu veículo. Uma outra coisa que a gente está vendo muito acontecer também, Paulinho, principalmente em veículos SUV, né, que são e picapes, né, que são aqueles veículos um pouco maiores. Tem muito rodando por aí, né? Isso, o consumidor gosta muito de SUV hoje. Ele tem os pneus que a gente chama pneus on-road e off-road. Então, aqueles veículos onde o consumidor ele trafega mais em estradas pavimentadas, em cidades, ou seja, tudo com asfalto, é indicado um desenho que a gente chama de on-road. Ele tem um desenho mais específico para poder proporcionar segurança, para poder proporcionar aderência do veículo com o solo. E também tem aqueles outros consumidores, aqueles outros clientes que procuram usar o veículo e necessitam usar os veículos em estradas de chão, estradas não pavimentadas. Então, o desenho do pneu tem que ser um desenho que tenha, que proporcione uma tração maior, que proporcione uma aderência maior desse pneu no tipo de terreno, off-road. Então, eu tenho certeza que, se ficar alguma dúvida, pode ir até uma das nossas lojas, que o vendedor vai estar apto a passar essa informação de acordo com como você utiliza o seu veículo. Então, resumindo, Carlos César, existe um pneu certo para o meu veículo com especificação técnica e também um pneu certo para o meu tipo de uso. Quer seja ele mais estrada ou rodovia, quer seja ele mais fora de estrada, off-road, é isso? É isso aí. Perfeito, ótima dica. Então, pessoal, pneu é um item importante de segurança, a gente sabe o momento certo de trocar e tem um pneu certo para o nosso carro e tem um pneu certo para o nosso tipo de uso, né? Agora, trocamos o pneu do carro. O carro está com um pneu novo. A gente vai transmitir para vocês agora aqui algumas dicas para você garantir que o seu pneu rode mais, para que você use o seu pneu por mais tempo, e obviamente de uma forma segura, tá? A primeira dica é sobre calibragem. Calibrar os pneus é um dos motivos que faz com que os pneus durem muito mais, tá? A calibragem, ela é especificada pelo fabricante do veículo e não do pneu, tá? Então, cada carro, cada modelo de carro tem a sua calibragem correta.
Você pode identificar isso no manual do veículo, né? Ou em alguns carros também você encontra em outras partes do carro, né? Como lá na coluna da porta dianteira, como na tampinha ali da onde você faz o abastecimento do carro, né? Mas com certeza no manual do veículo vai ter a calibragem correta do seu carro. Existem duas formas de calibrar. Um outro item bastante importante, Paulinho, é observar que cada veículo ele tem uma especificação de calibragem com meia carga ou carga completa. Então é necessário que se o nosso cliente, o nosso consumidor, estiver utilizando o carro sozinho, a calibragem indicada é uma. Se ele tiver com a família, ou seja, o veículo com carga total, a calibragem é outra. Perfeito, muito bom. E Carlos, existe aí a possibilidade, algumas pessoas falam que tem que calibrar o veículo de manhã, à tarde. Isso é mito ou isso é verdade? Não, é verdade. A gente, todos os pneus eles devem ser calibrados com a temperatura ambiente, ou seja, os pneus devem estar frios e não quando você está utilizando. Ou seja, o pneu quando ele roda, ele entra em atrito com o solo, ele gera calor. E essa geração de calor, ele vai fazer com que a leitura da sua calibragem, a pressão vai estar sempre maior. Não vai alterar a quantidade de ar que tem dentro do pneu, porém a temperatura elevou a pressão dos pneus. Por isso é recomendado sempre verificar a calibragem dos pneus com os pneus frios. A gente sempre orienta que seja feito no momento de manhã, a hora de sair, a hora de abastecer, você passe numa loja que verifique quando o pneu está numa temperatura ambiente. Ok, trouxe para vocês aqui um exemplo de um pneu já trocado, precisaria estar trocando mesmo, tá? Que possivelmente andou descalibrado, né? Observem que no centro do pneu ainda tem sulcos, tem banda de rodagem. O pneu poderia rodar aqui, tem mais de 1,6 milímetros de profundidade. Agora aqui nos ombros, nas laterais do pneu, perceba, já acabou todo o desenho. Esse pneu foi substituído porque teve um desgaste nas laterais. Possivelmente esse pneu andou com baixa calibragem, fez com que o pneu gastasse de forma irregular. Calibrar o pneu te ajuda na durabilidade dele, economia para o bolso e poupar para o meio ambiente. Okay? E lembrando também, Paulinho, que a baixa pressão faz com que o pneu tenha uma deflexão maior, ou seja, ele vai formar aquela barriga muito maior. E isso faz com que, quando o veículo entra em movimento, o motor precise fazer mais força para colocar esse pneu em movimento. O motor fazendo mais força, isso vai gerar um consumo de combustível maior. Consumo de combustível maior vai gerar prejuízo no bolso. E isso a gente não quer para vocês. Tá certo, ótima dica, muito obrigado, tá? Então, calibrar os pneus é muito importante. Outra dica é sobre o rodízio dos pneus. Uma vez trocados os pneus, eles precisam mudar de posições de tempo em tempo, tá? A gente recomenda trocar as posições a cada 10 mil quilômetros, ok? Existe a posição certa de ser alterada, nas lojas de Pascoal a gente pode indicar a posição correta para você. Fazendo o rodízio, o seu pneu vai ter uma durabilidade maior e um desgaste uniforme, tá? De novo, economia para o bolso e poupar para o meio ambiente. A terceira dica importante para fazer com que o seu pneu dure mais e você rode de uma forma segura é o alinhamento. Deixar o veículo sempre alinhado, tá? Alinhamento nada mais é do que deixar as rodas, os eixos, na posição original, recomendada pelo fabricante do veículo, né? Um veículo pode desalinhar por vários motivos. Por impacto em buraco, por um impacto numa guia, numa cabeceira de ponte ou algo semelhante. É normal e é comum isso acontecer. Eu trouxe aqui um exemplo de um pneu também já substituído, né? Um pneu com desgaste irregular. Observem que esse pneu teve um desgaste muito mais acentuado na parte interna do pneu. Isso foi ocasionado por um desalinhamento. O veículo rodou de uma forma desalinhada. Observe que na lateral direita do pneu ainda existe sulco. Ainda existe desenho. Esse pneu poderia rodar se observado a sua parte externa, mas a parte interna já acabou e fez com que a gente precisasse destinar esse pneu para um descarte, ok? Olha, e outra coisa importante, se a gente conseguisse mensurar o quanto ainda nós teríamos que rodar se esse pneu estivesse em perfeito contato com o solo, imagine o prejuízo desse consumidor aqui, o quanto que ele teve no bolso. É verdade. Ele teve que tirar o pneu muito antes, né, do que ele teria de uso se ele estivesse com o veículo alinhado. É verdade, economia, né? Na De Pascoal a gente tem um alinhamento total. A gente alinha todos os pontos do veículo, são vários pontos, né? Alinhamento traseiro, alinhamento dianteiro, vários ajustes
por um único valor, né? Para você não ter surpresas aí durante a execução do serviço. Nós temos a cobertura total. Durante 6 meses a gente cobre, aí a gente refaz o serviço quantas vezes for possível, ok? Eu queria falar com vocês também sobre o balanceamento. O balanceamento é um item importante que faz com que o seu pneu dure mais, ok? Por que o balanceamento é importante, Carlos César? O balanceamento ele visa você compensar as diferenças de peso. O pneu ele está num plano de rotação. Então toda vez que algo que roda nesse plano de rotação, se ele tiver um peso maior localizado em alguma parte do pneu, vai fazer com que provoque oscilações do veículo. Você pode ter balanceamentos que provocam esse tipo de vibração no carro ou esse tipo de vibração. E o balanceamento da De Pascoal corrige os 2 tipos de desbalanceamento que existe dentro do pneu. E deixar o veículo balanceado faz com que ele dure mais? Sim. O pneu dure mais? O pneu, quando ele está desbalanceado, ele provoca um desgaste naquele ponto onde ele está mais pesado. Porque imagine você, toda vez que ele passa com esse ponto pesado no solo, ele vai bater. Então esse movimento ele vai começar a gerar desgaste irregular, fazendo com que o veículo vá vibrar mais ainda e tirando o pneu de uso mais cedo do que o recomendado. Mais uma dica para você economizar, poupar para o meio ambiente e fazer seu pneu durar mais, né? Então, pessoal, são dicas simples, são cuidados simples com os pneus. Relembrando aqui, calibragem dos pneus, rodízio periódico, deixar o veículo sempre alinhado e sempre balanceado. Você vai poupar e vai rodar de uma forma mais segura, né? Se o pneu precisar ser substituído, a De Pascoal tem um sistema chamado Eco Control, que a gente dá um descarte ambientalmente correto para todos os pneus. Porque um pneu careca pode ser um baita de um problema para a gente, né? Para o meio ambiente. Então a gente tem um sistema que garante a destinação ambiental correta dos pneus, ok? Bom, pessoal, essa era o nosso objetivo, esses eram os temas que a gente selecionou para falar para vocês, né? A gente tem muita coisa para falar ainda sobre o pneu, possivelmente a gente faça aí um outro Facebook Live, né? Mas por hoje é só. Tá chegando aqui várias perguntas, né? A gente gostaria de compartilhar com vocês, e se a gente vai tentar responder todas elas, se a gente não conseguir, a gente vai responder depois de uma forma escrita aí, offline, ok? Vou ler a primeira pergunta aqui. O que é símbolo de velocidade? Cara, você pode responder para a gente? Sim, o que é símbolo sim. de velocidade? Símbolo de velocidade, os fabricantes de pneus, eles têm que seguir algumas indicações, algumas normas técnicas que são determinadas pela LAPA. A LAPA é a Associação Latino-Americana de Pneus e Aros. Então todos os pneus produzidos pelos fabricantes estão sujeitos a estas indicações técnicas. E o símbolo de velocidade, ele é uma letra que vem na frente da medida do pneu, que ele vem descrito no pneu, que determina qual a velocidade máxima que esse pneu pode ser submetido em condições de uso normal. Acho que é isso, né, Carlos César? Não sei se a gente vai conseguir mostrar aqui. A gente tem aqui 94H. Sim. Seria... 94 é um índice de carga e o H é o símbolo de velocidade. Tá pegando? O H é o símbolo de velocidade, ou seja, esse pneu ele tem o símbolo de velocidade H é até 210 km por hora. Pessoal, não precisam decorar. Qualquer dúvida podem procurar no site oficial da Goodyear, no site da De Pascoal. Nós temos todas as informações, até pelo blog mesmo, nós temos todas as informações que a gente pode passar para vocês. Então todo pneu ele tem o índice de carga e o símbolo de velocidade que é determinado pela ALAPA. Perfeito. E o mais importante também, Paulinho, isso é determinante pelo fabricante do veículo. Nunca devemos montar pneus com índices índices abaixo do que o determinado pelo fabricante do veículo. Compromete a segurança. Sim, ok. Completamente. Chegou outra pergunta aqui do Rainer. O Rainer está perguntando, Carlos César, por que os pneus escamam? Por que os pneus escamam? O que é escamar um pneu? O que é escamar um pneu? Esse termo é muito utilizado pelas pessoas que trabalham diretamente com pneu e nada mais é do que um desgaste irregular. Imagine vocês, por isso que é recomendado o rodízio. Imagine vocês que um pneu, quando ele está montado num eixo de tração, ele faz força. Esse pneu está fazendo força para poder tracionar esse veículo e dar sentido de movimento para esse veículo. Então ele sofre algum tipo de desgaste, né? Ele está fazendo força, então ele vai sofrendo um desgaste. E o pneu que está num eixo livre, né? Ele também tem um comportamento totalmente diferente. Então, essa escamação pode ser advinda de uma montagem muito tempo somente num eixo ou até mesmo
problemas de alinhamento. Então, recomendação: leve o veículo até uma loja para verificar o alinhamento e para poder verificar o que está provocando essa escamação, ou seja, desgaste irregular. Perfeito. Tem outra pergunta aqui, essa pergunta é do Gabriel. Ele está perguntando se é melhor calibrar o pneu com nitrogênio ou com ar comum e qual a vantagem de calibrar com nitrogênio. Bom, essa eu vou responder. Essa aí tá? é sua. A variação de temperatura externa e também decorrente à rodagem dos pneus faz com que aumente a pressão dentro do pneu. Tá? Então, se você calibra o pneu frio, por exemplo, com 32 libras, à medida que a temperatura externa vai aumentando e a temperatura do pneu também vai aumentando com o rodar, essa pressão tende a aumentar. Então, é possível que você vá lá, depois de algumas horas, e coloque o calibrador, vai estar com 33, 34, 35 libras. Né? O nitrogênio é um gás que minimiza esse efeito, essa variação de calibragem decorrente à variação de temperatura externa e também do pneu. Então, se você tiver disponível nitrogênio, é melhor você utilizá-lo. Você tem uma vantagem, né, em termos de desgaste do pneu, não é uma vantagem tão acentuada, mas sim, né, o nitrogênio ele é melhor do que o gás comum. Se você tiver oportunidade, pode completar com o nitrogênio, ok? Só uma complementação: o nitrogênio ele é um gás inerte que mantém as suas propriedades mesmo em altas temperaturas. Por isso que ele consegue manter essa pressão, né, indicada conforme foi colocado na calibragem com pneu a frio. Perfeito. Aí tem uma outra pergunta aqui falando se eu posso utilizar pneus de marcas diferentes no mesmo veículo. Também vou responder essa, tá? Vai lá. É indicado aí pelo fabricante do veículo, também pelos fabricantes do pneu, que você utilize pelo menos pneus de marcas e modelos iguais em cada eixo. Ou seja, o ideal seria ter 4 pneus iguais no carro, ele sai assim original, mas você pode substituir de 2 em 2, ou seja, no eixo dianteiro tem a mesma marca, o mesmo desenho, e no eixo traseiro você pode ter uma outra marca e um outro desenho. Isso não vai interferir na durabilidade dos pneus, não vai interferir na segurança. É possível sim, certo? Isso, somente complementando, o Código Nacional de Trânsito também indica que os pneus montados no mesmo eixo devem ter igual tipo de fabricação, igual desenho e igual marca. Perfeito. Isso está no Código Nacional de Trânsito. Perfeito. A gente vai fazer aqui responder mais uma pergunta. O que é TWI? TWI é uma sigla que nada mais é do que o indicador de desgaste do pneu. É aquilo que a gente falou, né? São aqueles pontos que diz o momento certo de trocar o pneu. Então ele é chamado de indicador de desgaste ou de TWI. Ele pode ser facilmente identificado olhando aqui a banda de rodagem, né, no fundo do sulco, ou você olhando na lateral do pneu. O lateral do pneu vai ter um indicador aqui, pode ser uma forma de triângulo ou escrito TWI, que indica que nessa direção você encontra o indicador de desgaste do pneu. Lembrando que você tem que substituir o pneu quando ele tiver 1,6 milímetros de borracha no mínimo, ok? Somente complementando. T de thread, que é banda de rodagem, thread, W de ear e I de indicator, TWI, Tread Wear Indicator. Carlos César, acho que a gente vai responder aqui a nossa última pergunta, o tempo é curto, tem várias chegando aqui, a gente vai depois responder offline, por escrito. A Carmen está perguntando qual a importância de calibrar os pneus e qual a periodicidade. Bom, Carmen, a importância nós já falamos aqui, você calibrando os pneus, você garante um desgaste uniforme e faz com que o seu pneu dure mais tempo, né? Aí trazendo economia para o seu bolso e também poupando para o meio ambiente, ok? E a periodicidade, você deve calibrar quando os pneus, Carlos César? Olha, quanto tempo? Semanalmente, se puder diariamente, né? O quanto menos espaçado possível, melhor. A gente indica pelo menos uma vez por semana que se verifique. E uma outra dica muito importante, calibrei meus pneus hoje, 30 libras. Daqui uma semana eu vou calibrar novamente, está com 25. Opa, eu estou tendo perda de pressão do pneu. É importantíssimo que analise, verifique aonde está perdendo a pressão e corrija o problema. Ok? Perfeito. Gente, o tempo é curto, a gente tem que encerrar por aqui. Está chegando mais perguntas, a gente se compromete a responder mais perguntas, né? A gente se compromete a responder elas depois offline, ok? Infelizmente a gente está encerrando. Mas foi um prazer ter vocês aqui. A gente espera ter contribuído com um pouquinho de conhecimento para que vocês conheçam um pouquinho mais de um item tão importante para a segurança do nosso veículo, que são os pneus, ok? Muito obrigado pela participação. Carlos César, mais uma vez, obrigado pela parceria. Muito obrigado. Tá? Parceria de muitos e muitos anos. Fique conosco. A gente vai estar preparando um próximo Facebook Live. Em breve a gente vai ter outro, com outro tema. A gente vai voltar a falar de pneu.
Muito obrigado. Se gostou, deixa aí seu curtir, compartilhe com seus amigos e na De Pascoal você pode confiar. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço a todos.